abriu a live? Já abriu a live já? Então pera aí que eu vou... Espera só compartilhar a live aqui. Que maravilha. Maravilha. Vamos entrar com imagens, né, rapaziada? Por favor. Aê, isso, só abaixa um pouquinho do... Isso, maravilha. Com um pouquinho de atraso, com alguns ajustes, estamos de volta, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos, está entrando no ar o Victorino Talk Show. Mais uma edição desse programa da hora. Estamos aqui mais uma segunda-feira com muita entrevista, descontração e edificação na sua segunda-feira à noite. Estamos chegando depois de 3 semanas sem fazermos esse programa. Eu confesso que eu já estava com muitas saudades de estar aqui com vocês nas segundas-feiras para bater aquele papo, fazer aquela resenha gostosa que todo mundo ama. Então, por favor, compartilhe um pouquinho, compartilhe a live, tá? Compartilhe a live, marque pessoas nos comentários. Vem com a gente na live. O meu convidado de hoje promete muita resenha, muita conversa. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora do programa de hoje. 14 pessoas já estão nos assistindo. Eu quero saudar aqui a pastora Ju, Paz do Senhor, Lidiane, a Paz do Senhor, Anderson Santos, da nossa equipe de mídia, a Paz do Senhor Anderson. Inclusive, mandaram um abraço aqui pro Anderson e pra Jéssica, que estão comemorando 4 anos de relacionamento hoje, né? Hoje tem. Isso aí não. Essa música aí, esse louvor não é pra nós. Ó, o Bruno Quadrado tá aqui, a Paz do Senhor. Leandro, Juliana, a Paz do Senhor Jesus. Bispa Rosana também está por aqui, a Paz do Senhor Jesus. 16 pessoas estão aqui, gente, por favor, compartilhe a live, Olha quem tá aqui, Lucas Vieira, mano, saudação de paz. Lucas Vieira estará muito em breve aqui também no Victorino Talk Show para bater um papo comigo, tá bom? Bispa Rosana também está aqui, acho que eu já falei dela. Um beijo, mãe, te amo. 17 pessoas estão aqui. Quero saudar com muito carinho a dupla do backstage que está aqui hoje. Pastor André está em um novo tempo em sua história, né? Então eu tenho uma dupla dinâmica hoje no backstage, que é o Dudu e o Zeca. Vocês vão gostar dessa, né? O Ezequiel e o Dudu estão aqui para me ajudar no backstage da nossa programação. E eu vou falar, tem um terceiro elemento aí, mas eu posso falar depois que eu vou falar do convidado, tá? Aguenta a emoção aí. 20 pessoas estão assistindo o programa e eu quero deixar 2 recados antes de eu falar dos patrocinadores e das nossas redes sociais. Eu quero falar dos nossos eventos. Próximo domingo, segunda e terça-feira,
8, 9 e 10 de agosto. Teremos uma campanha profética aqui na casa com o pastor Lucas Máximo, tá bom? Então, por favor, convide a família, convide os amigos, venha. Lembrando que domingo, dia 8, é a nossa Santa Ceia aqui na casa. Então, venha, por favor, dia 8, 9 e 10. Estaremos recebendo aqui o pastor Lucas Máximo para uma campanha profética. Inclusive, o convidado do programa recebeu esse pastor lá e disse que o negócio foi terrível. Então, por favor, vem para cá. Vem para cá. Domingo, segunda e terça, 8, 9 e 10 de agosto. No outro final de semana, 14 e 15 de agosto, teremos a festividade do Geração de Esther. Então, um abraço aqui para a pastora Juliana e para a pastora Lilian, que são as líderes do Geração de Esther. Quero convidar todas vocês que gostam desse trabalho, do Geração de Esther com as mulheres. Por favor, venha nos prestigiar no sábado e no domingo, 14 e 15. No sábado começa às 19h30, no domingo começa às 19h. Beleza? Lembrando sempre, aquele recadinho esperto que eu gosto de dar em todas as programações. Siga as redes sociais da Casa do Pai. Siga a nossa página aqui no Instagram. Estamos chegando a quase 2.200 pessoas aqui no Facebook. Segue a nossa página também no Instagram, @AD Casa do Pai Oficial. Já estamos com mais de 600 pessoas lá no Instagram, então se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Convide pessoas para seguir a nossa página no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, AD Casa do Pai. No espacinho você vai ver o nosso logo lá em preto e branco. Beleza? Dupla dinâmica do backstage. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Então pode colocar as imagens, como diria José Luiz da Atena, o monstro da televisão brasileira. Pode colocar as imagens dos nossos patrocinadores. É que aqui tá com um pouquinho de delay ainda para mim, tá? Mas vai entrar aqui a imagem dos patrocinadores aqui para mim. E travou aqui, isso, voltou. Entrou aí as imagens? Aqui para mim não entrou ainda. Isso, agora entrou. Ó, temos aqui Amor em Bolos com a missionária Lidiane. É muito bom, hein? Se eu fosse você, vai fazer festa de aniversário, filho. Bolo de casamento, qualquer coisa do tipo, procure a Lidiane, porque ela dá aula nesse negócio de fazer bolos e doces nessa pegada. Temos também o Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, Cate Modas com a pastora Catiana, Ju Oliveira Estúdio com a pastora Juliana, tem o Maná do Céu Marmitex com a pastora Lili e com a pastora Suzy, que é top. Sabadão agora eu comi uma marmitex de estrogonofe de frango, coisa linda, coisa linda. E tem também o JEA Caldos e Sopas também com o pastor André e com a pastora Juliana. Para você que gosta de tomar um caldo quentinho, né? Ainda mais nessa época de frio que nós estamos. Então já fica aqui o recado, quero já pedir para o convidado, pode sentar aqui no seu assento. Isso, pode sentar aqui no seu assento. Eu acho que eu tô com a leve sensação de que eu esqueci algum patrocinador, mas eu vou falar de novo. Amor em Bolos com a missionária Lidiane, Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, Cate Modas com a missionária Catiana, com a pastora Catiana, na verdade, Maná do Céu Marmitex com a pastora Lili e com a pastora Suzy, e o JEA Caldos e Sopas. Não esqueci nenhum não, né? Agradecer o Ezequiel que me ajudou. Então esses são os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter a programação aqui, tanto do Victorino Talk Show quanto do programa da Bispa. Lembrando que o programa da Bispa Rosana, o hashtag 1 minutinho, é de quarta e sexta no horário do almoço ao meio-dia. E agora também a novidade na programação com o diácono Anderson e o diácono Aldair, o vulgudinho. Toda sexta-feira, às 19 horas, temos o programa Descomplicando as Escrituras, para você que gosta de ouvir um pouquinho mais da profundidade da palavra de Deus. Beleza? Podemos voltar com imagens aqui diretamente dos estúdios Warner Bros. ADCP. Vocês gostaram dessa? Eu tô inspirado hoje, hein? Eu vim com vontade de fazer o programa.
Pode voltar com imagens aí, por gentileza. É que aqui o meu Facebook está meio... Tá bugando um pouquinho. Mas já voltamos com imagens aqui. Ixi, bugou mesmo. Deu uma bugada aqui mesmo. Mas vamos seguir. Tá com imagens aí? Tá com imagens? Normal? Então eu quero com muito prazer nessa noite. Eu estou muito feliz de receber ele aqui. É meu amigo. Esse eu posso falar que é meu amigo mesmo. Meu amigo, foi meu líder de jovens por muito tempo. Um cara que eu tenho uma extrema admiração. Então eu quero, por gentileza, se puder, quero pedir para o Ezequiel aí colocar palmas. Por favor, pode colocar palmas para o nosso convidado de hoje. Bispo Kleber é o convidado do Victorino Talk Show de hoje. Mano, seja bem-vindo, boa noite. Saudação de paz. A paz do Senhor, boa noite, Mateus Victorino. Estar aqui, na verdade, é um privilégio, né, porque a paz para todos os ouvintes aí, os amados que estão aí do outro lado também, nessa live, neste programa na qual o Senhor deu para esse servo de Deus. Quero dizer para você que para mim é uma honra estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra. Realmente a gente não temos apenas os momentos, né? Nós temos uma história. Eu verdadeiramente conheço o Mateus desde o início da minha conversão, né? Eu me converti ali no ano de 2012. Ele me acompanhou até mesmo na minha descida, no batismo, enfim. Temos uma história aí juntos aí para a glória de Deus. E já vai para 9 anos de história, né? É verdade. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de receber o Kleber aqui. O Kleber é meu amigo. Pastor presidente da Igreja Evangélica Bom Samaritano. Aqui na cidade de na cidade de Várzea Paulista, no Jardim Promeca. E temos a sede ali em Franco da Rocha. E claro que você vai falar um pouquinho, né, da história, certo? Mas eu quero saudar aqui, quero mandar um abração para o pastor Raul. Pastor Raul, o senhor é top. Paz do Senhor, pastor Raul. Deus abençoe, um abraço na pastora Silene. Vocês são bênção demais. Mandar um abração aí para toda a galera da Igreja Evangélica Bom Samaritano. Inclusive, eu tenho o privilégio de receber aqui no backstage hoje do programa meu primo do coração, João Vitor Magela. Está aqui no backstage, mano, te amo. E em breve você vai estar aqui sentado nessa cadeira aqui para contar um pouquinho da sua história também, que a sua história é top. Bom, eu não sei nem por onde começar, na verdade, porque tem muita informação a respeito de você. Então fala um pouquinho aí da sua infância em Francisco Morato. Foi onde você nasceu? Não, na verdade eu nasci em São Caetano, né? São Caetano do Sul, Utinga, aquela região ali. Legal. Cresci ali na cidade de Francisco Morato, a partir dos 5 anos de idade. Morei ali no Butujuru mesmo, no Parque Santana. No período, acho que uns 8 meses ali na minha idade de 5 anos de idade. Depois eu fui para Francisco Morato, ali no bairro do Jardim Aparecida. Fiquei ali durante 25 anos, não que eu tenha 25 anos, né? Só para você entender, eu fiquei no período de 25 anos ali. E o Senhor me resgatou daquela cidade ali, né? Da onde que foi que o meu nascimento, como a pergunta, foi em São Caetano, né? Que legal. Essa informação eu não sabia. Você nasceu em São Caetano do Sul. Essa informação eu não sabia. E como que foi essa adaptação de uma cidade grande, do ABC Paulista, para uma cidade grande no interior, ainda mais sendo Francisco Morato do jeito que é? Na verdade, assim, pelo fato de eu ter sido muito jovem, muito novo, eu tinha 5 anos de idade quando eu estava ali nessa cidade, então para mim não mexeu muito com o meu emocional, com essa questão de logística, nada, não influenciou muito. Então eu não tinha, até mesmo porque isso daí foi em 1986. Eu achei que você ia falar 1987. 1986 foi quando eu mudei ali, né, para o Parque Santana. Então, foram muitos anos, eu não tinha nem domínio próprio, na verdade, né? Quem dominava era meu pai, então o que ele falava, a gente era conduzido ali. Inclusive, mandar um grande abraço aqui pro pastor José, hein? Grande homem de Deus, figuraça. Deus abençoe o pastor José, pai do Kleber.
Eu te conheço desse jeito aqui agora. Mas como que era você na escola? Gente, na escola eu era o organizador de tudo, na verdade. Mas né? se você era o organizador do quê? Da bagunça, né? Vamos lá. Tá, vai, fala. Assim, na minha infância ali na escola, na verdade era na frente da minha casa, não dava nem para bagunçar muito, né? Então, eu era uma pessoa muito articulada, então eu sempre ali estava envolvido com tudo. Eu sou amigo até hoje dos meus professores e eu era o cara que causava mesmo, entendeu? Eu fazia mutirão, fazia muitas coisas assim. Eu era o cara que, quando tinha um trabalho de prenda, era eu que corria atrás, era eu que envolvia. Então eu tive esse privilégio. Porém, claro que a gente tem um lado menino, né? Por conta da idade também, eu fervia demais. Pensa num camarada que dava trabalho em relação à bagunça, né, na escola. Era o Heitor, do jeito que né? eu conheço você? O Heitor, né? Eu quero aqui aproveitar também, senão a minha esposa vai ficar brava. A minha esposa tá aqui falando, esposo lindo. Deus abençoe a tua vida. Um beijão no coração. Pastor Raul, pastora Silene também tá aqui conosco. Um beijão. Pastora Silene é terrível, mas é uma grande mulher de Deus. Quero mandar um abraço, um beijo aqui pra Su. Já esteve aqui nessa cadeira também. O programa com ela foi show de bola. Depois vocês entrem aqui no Facebook aqui e confiram o programa completo com a Bispa Su, que tá muito bacana. E aproveitar a oportunidade de mandar um beijo pro Heitor, inclusive oferecer esse programa. Esse programa é especial para o Heitor, filho do Kleber, que inclusive é a cópia dele. É a Xerox, né? É a Xerox genuína do Kleber. Ele é a raspinha do tacho, né? Igualzinho o Kleber, tá fazendo aniversário hoje, tá fazendo 5 aninhos, né, Kleber? 5 anos. Um beijo pra ele, pro Tutu. Deus abençoe eles grandemente, essa família que eu aprendi a amar. Então você era o organizador de tudo na escola. Nossa, que chamada. Mas sempre, né? Mas deixa eu te falar, alguma coisa assim passou do ponto do seu pai ou da sua mãe ter que ir lá na escola, conversar com a diretora? Então, esse tipo lance, na verdade, assim, em relação a isso, não. Eu sempre fui uma pessoa, e eu trago isso no meu espírito mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para ajudar as pessoas, né? Então isso sempre esteve dentro de mim. Então eu queria participar, eu queria ajudar os professores. A minha única atribulação, que eu digo assim, é que naquele momento de menino, eu era menino mesmo, não era uma pessoa 100% tranquilo, cabeça, tal, não. Eu era o cara que fervia, então era mais ou menos quando o Pedro ali, ele entra para dentro do barco e ele volta a pescar e ele influenciava, então todos os discípulos queriam acompanhar. Então eu tinha muitos discípulos, pessoas que me acompanhavam de acordo, vamos supor, você falava, vamos pular no poço, todo mundo pulava, era mais ou menos assim. Então eu era uma pessoa que sempre influenciava nesse então sentido. Essa influência sua que você tem hoje era uma coisa que você já tinha antigamente. Já tinha, é uma herdade, né? Algo que já vem da parte de Deus mesmo, assim, desde o início. A gente nunca compreende, né? Então, como você falou, na minha infância, a gente somos 6 irmãos, né? Éramos 6, na verdade, né? Na minha infância ali, a gente cresceu muito humilde, né? Por conta muitos filhos. O meu pai, o pastor José, é terrível, gente. 6 filhos, aquela escadinha. Então vem ali primeiro o meu irmão mais velho, Robson, que é a diferença de 1 ano. Depois Robinho, vem eu. Aí depois vem o Leo, o presbítero Leandro, né, que um abraço. é 2 anos abaixo de mim. Aí veio a minha irmã, que o céu tomou ela no ano de 2013. Que, nossa, é muito lamentável falar dela aqui, mas enfim. Aí depois vem a minha irmã, que hoje é missionária, pastora presidente de obra também, a Deise. E um abraço. A minha caçulinha, o Diego também. A minha caçulinha que tá dando trabalho para Jesus, mas daqui a pouco ela tá nos atos de novo, que é a Dani, né? Dani, um abraço, tá Deus de abençoe, férias, Dani. né? Então é isso aí, foi uma infância muito pesada mesmo, né? Imagina você alimentar 6 pessoas ao mesmo tempo, naquela época que era muito escasso, muita situação. Muitas situações, mas né? não vamos chorar, não, né? Nós sobrevivemos. Então, na verdade, assim, eu até nem ia tocar no assunto, porque é muito doloroso, né? E eu tive no velório da Nancy, eu tive no velório. Tem coisas que marcam a gente, né? Então, eu gosto muito daquela foto. Eu acho que foi do seu casamento, eu acho, no civil, do seu pai. Eu
gosto muito de uma foto que tá o pai do Kleber com a mãe dele e os 6 irmãos. Eu gosto muito dessa foto. Que tá no perfil da Nancy até, né? Eu gosto muito dessa foto porque ela é muito representativa. Eu gosto muito. Antes de eu continuar o bate-papo, quero mandar um abraço aqui para Juliane. Ju, Deus abençoe, obrigado por acompanhar. Priscila Albuquerque também está aqui. Eu esqueci de falar dela, paz do Senhor. Ana Paula Bispo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. O Anderson colocou aqui, Mini João, esse eu quero ver no VTS, em breve, tio. Em breve. E o programa com o João vai bombar, vai zerar o Facebook. Ó, a Karine está aqui. Karine, um beijo, Deus abençoe, um abraço também no Gabuléu. Vocês são bênção demais. Pastor Marcão, Deus abençoe. Pastora Rose, Deus abençoe vocês. Maria Aparecida, paz do Senhor Jesus. 19 pessoas estão assistindo o programa. Convide mais pessoas para acompanhar o programa, por gentileza. Compartilhe a live, marque alguém nos comentários. Vem para o VTS de hoje, porque vocês já viram que promete muita coisa boa no VTS de hoje. Ô Kleber, passaram pessoas aqui que tiveram, que têm irmãos, mas você tem um pouquinho a mais de irmãos. Então, por favor, fala um pouquinho aí como foi crescer. 3 meninas, 3 meninos. Seu pai foi bem na medida mesmo, no ajuste, né? Galera, 3 e 3. Tinha que dividir roupa, tênis. Fala um pouquinho aí. Então, no crescimento ali, no convívio ali, foi muito interessante. A gente, por ser 3 irmãos e 3 irmãs, ali tinha o quarto das meninas, né? Que seria, no caso, as 3. Toda a vida a gente teve essa separação aí, pelo menos dessa parte a gente não sofremos, né? Aquele negócio de intimidade, de menina misturado com menino, não teve, né? A gente ficava no nosso quarto a madrugada inteira, eu e meus irmãos, meus primos. Então, a minha casa era tipo, como eu posso dizer, um albergue, né? E ali a gente, para vocês entenderem, os meus primos ali, eles dormiam lá todo dia. E todo dia o pastorzão, o pastor José, ele tinha que finalizar ali a nossa noite ali com um chacoalhão geral ali, né? Então o convívio era muito louco. A gente tinha 2 camas, né? E nessas 2 camas a gente dormia 6 primos, 7 primos. Era muito louco, né? Um deles era o presbítero Maico, né? Que é meu primo também. O meu tio Walter também, missionário. Então a gente teve um crescimento muito interessante ali. Era como se fosse um ninho, né? A gente passava a madrugada inteira fervendo até que o pastor José levantava e o chicote estralava. Aí todo mundo dormia mesmo. É legal falar dessa fase, e eu sempre digo que o intuito do programa é esse, porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem coisas da vida que marcam. Então eu gosto sempre de trazer essas histórias, tanto para mim que estou entrevistando, quanto para você que assiste. Porque às vezes a gente está acostumado a só ver o que está no altar, mas por trás do que está no altar tem toda uma história, né? Enfim, uma trajetória. Fala um pouco, vamos avançar um pouquinho. Você terminou a escola com 18 anos? Então, na verdade, eu fui até eu vou falando de escola, né? Na escola foi interessante. Eu fiquei 3 vezes na 4ª série, gente. Ah, que legal. Uau. Você empatou com o pastor Graciliano. O pastor Graciliano veio aqui e falou que repetiu também. Eu fiquei 3 vezes na 4ª série. Devido à minha adolescência, foi uma adolescência assim muito, eu não vou falar tribulada, muito divertida, né? Então, no caso, na época, era divertida. Era divertida porque a gente antigamente não tinha o que tem hoje, droga, enfim, essas coisas. Até tinha, mas as pessoas eram bem reservadas, as pessoas que utilizavam qualquer tipo de substância que não, né, qualquer tipo de droga. Porém, a gente vivia do lado, tinha convívio com esse tipo de pessoa, mas a gente não teve envolvimento. Então, a minha escolaridade, ela foi interrompida nos meus 17 anos, quando eu pensei que eu já estava da hora para mim fazer o que eu queria, e eu escolhi entre terminar os estudos, ter uma vida de profissional. Eu procurei investir na minha vida profissional e comecei a trabalhar
muito cedo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Trabalhei com padaria ali com 13 anos. Uma época muito pesada mesmo. Trabalhava várias madrugadas. E trabalhei com açougue também, com 13 anos. Meu pai tinha comércios. Então, assim, eu decidi, não só eu, como meus irmãos também, nós decidimos, assim, se profissionalizar, né? Então, eu me interrompi no primeiro ano do ensino médio. E aí, eu interrompi meus estudos e não dei seguimento. Não dei seguimento. E você trabalhou mais especificamente com o que depois? Eu fiquei um bom período, né? Aprisionado na carne, né? Eu fiquei aprisionado na carne. Explica. Então, para que vocês possam entender, eu comecei a trabalhar no ano de 99, né? Especificamente numa empresa ali, trabalhando no ramo do açougue, mexendo com carne. E eu fiquei ali amarrado por muitos anos, porém, o meu período de, vamos se dizer, de peão, né, na função foi pouco tempo. Também por conta da liderança que já está sobre a minha vida, né? Acho que eu trabalhei 1 ano no máximo, depois a minha vida toda foi administrando, gerenciando, casa de carne mesmo, né? Fiquei um bom tempo. Quanto tempo você ficou? Porque na época que eu conheci você você ainda trabalhava em açougue. No ramo. Quanto tempo você trabalhou com isso? Eu fiquei, se não me falha a memória, entre 13 a 15 anos. Não sei especificamente. Fiquei um bom tempo preso mesmo. E ali foi um período muito pesado, né? Mas quando você usa a palavra preso... O fundo está muito alto, os ouvintes estão dizendo. Não, mas isso aqui o Dudu com o Zeca já arruma já. Quando você fala da questão do preso, foi uma profissão que você escolheu ou a profissão escolheu você? Gente, é muito interessante essa pergunta, porque porque assim, quando você sai da escola, só para você melhorar até a tua resposta, quando você tá prestes a acabar a escola, você já tem uma noção de tipo, eu vou fazer tal faculdade ou eu vou trabalhar com tal coisa. Sim. Então, era o que estava na tua cabeça ou foi o que apareceu e você abraçou? Então, na verdade, é como você tinha feito uma pergunta. Com 17 anos ali, eu ajudando meu pai, com construção também, que eu já mexi com tudo, né? Cara, tava carregando pedra, Carregando pedra de verdade, fazendo muro de arriba, né? E aí um primo meu, tá até no Mato Grosso, o Josemar, né? Ele trabalhava nesse ramo, ele me convidou, ele falou, pô, tá precisando de funcionário lá, tal, você não quer trabalhar de balconista? Falei, puta, pra mim, né, diferente, porque entre carregar pedra e ficar trabalhando de balconista, eu vou trabalhar de balconista, elas né? Por elas, você né? entendeu? Então, aí eu catei e entrei, e eu me identifiquei com a profissão, mas a questão financeira mesmo, que na época era um salário que ajudava muito na minha renda, né, naquilo que eu precisava pro momento. E eu fui me aprofundando a ponto de eu me tornar um profissional e dominar a área, né? E tanto é que passei por todos os lugares que eu passava, as pessoas da mesma empresa, eu fiquei 7 para 8 anos. E todas as lojas que eu ia, a gente desenvolvia essas lojas a ponto de a gente pegar uma moral com o patrão, né? E então toda a vida foi mais por causa disso. Então, como eu me aperfeiçoei, a ponto que, se eu explicando assim para que vocês entendam melhor, esse trabalho ele tinha uma meta, né? E na meta era o quê? Vamos supor hoje, para que você possa entender, você tinha que dar 30% de lucro, e todos os fechamentos de balanço eu dava sempre 60%, eu dobrava, então multiplicava. E isso chamava a atenção. Você acabou do patrão. Dominando o trabalho, entendeu? né? Legal. Então, assim, você deixou os estudos incompleto e se profissionalizei, né? Se adaptou e evoluiu dentro de um ramo que é o ramo do cortar carne, da preparação, né? Enfim, e não é um trabalho fácil. Ninguém quer, né? Não é um trabalho fácil. As pessoas acham que você chega na açougue, eu quero tanto quilo disso, tanto quilo daquilo, mas não sabe o que tem por detrás. O que tem por detrás. Não é um trabalho fácil. Eu quero mandar, antes de continuar, eu quero mandar um abraço aqui para Levi Marcos, Paz do Senhor, colocou aqui Bispo Kleber, eita glória. Um abração
Pastor Levi Marcos, Deus abençoe o senhor. 18 pessoas estão assistindo o programa hoje, glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida, lembrando sempre do nosso pedido, compartilhe a live, marque alguém nos comentários, vem pro VTS, porque a resenha hoje tá muito boa, tá bacana demais. Então você, todo esse período de tempo, agora vamos entrar numa parte boa. Vamos lá. Todo esse período de tempo, chegou aí na igreja, conhecia a palavra? Não, vamos lá. Nada, né? Não, tem história. Tem? Então conta. Galera, com 12 para 13 anos de idade, a minha avó, eu vim de uma família muito pesada, irmãos. Tipo assim, uma família que envolvia com macumbaria, uma família que envolvia com espiritismo. Mexia com as coisas erradas. Muito louco, né? E assim, a minha família veio de prostituição, toda a minha família veio tô falando desde a minha casa até a minha parentela toda, né? Bebedice, então eram muitas vidas amarradas, né? E a minha avó ali, antes dela ir pro Senhor, né? Ela foi casada com mais de 10 maridos. Enfim, foi uma história muito triste dela, mas também uma grande guerreira, né? Acho que, se não me engano, tem 11 tios por aí nessa faixa. Mas enfim, e nesse período ela procurou a Deus e amor, né? E ali nos 9 para 10 anos, até os 13, 14 anos, eu sempre acompanhava ela nos cultos. Porém, eu fervia na igreja, gente. Era eu, meu irmão e meu primo, como sempre, né? A gente fervia na igreja, a gente ia para bagunçar na igreja, gente. Mas naquela época, a Deus e Amor só tinha oração. Então o pastor, ele pegava a gente de orelhada. Se bagunçasse, ele levava a gente pro pé do altar, com 13 anos de idade, ficava de joelho até acabar o culto e pronto. Era determinado isso, isso era lei. Quantas horas era de oração lá na Deus e Amor naquela época? Eu não sei assim especificamente o período, por quê? Mas era mais de 3? Era pesado. A gente chegava 7 horas lá e nós saía tipo 10 horas da noite e assim, era a oração e a palavra, não tinha essa liturgia. A única coisa que eu me recordo da Deus e Amor Pode falar, vai. Nos louvores da harpa, né? Eles tinham muitos louvores da harpa, isso aí, eles sempre puxavam o louvor da harpa ali. E especificamente a palavra ali, eles usavam os dons. Eu vi muitas pessoas serem curadas mesmo, instantaneamente ali. E detalhe, na Vila IP ainda, que eu morava em Morato e eu subia até a Vila IP de pé ali, naquela região ali do Parque Santana. Santana. No Parque Santana, eu ia ali na Igreja Deus e Amor. O pastor Marcos colocou aqui, ferve até hoje, falando de você. Eu não discordo não, é verdade. O Marcos é parceiro. Eu não discordo não, Marcão, você é top. E aí, então, ainda na tua infância / adolescência, você ia para os cultos na Deus e Amor com a sua avó. Isso. Aí veio a adolescência, veio a fase adulta e aí você... Aí entrou o personagem, né? Que esse daqui eu não ia declarar, mas pode declarar? Não, por favor. Aí entrou um personagem que montaram da minha pessoa, né? Eu não sei se você sabe, apelido, cara. Não sei se você ia chegar nesse ponto, né? Apelido. Aí chegou na minha adolescência ali, eu acredito que para 14, para 15 anos, meu pai tinha um bar e ele tinha um sócio. Esse sócio, por nome Juba, olha o nome do cara, Juba. Juba. O Juba, ele catou e ele colocou um apelido em mim, cara. E esse apelido eu odiava. Porque apelido só pega se você não gostar. Então já pega a dica aí. É verdade. Já pega a dica. Se você não gostar, ele pega. Era Guru. E aí esse tal do Guru, ele começou a reinar, cara. E quando ele começou a reinar, né, o Guru, meu. E aí o Guru, ele surgiu ali entre 15 anos até os 30. Então ele ficou 15 anos da minha vida ali, o Guru reinando, né? E o Guru, ele ia para cima, para baixo, para o lado, e ele era terrível. Aí entrou mesmo ali uma fase ali de... Eu nunca fui rebelde com os meus pais, nada, nunca dei trabalho. Mas era de muita balada, 24/48. Eu dançava, gente. 24/48 Galera, é forte, vocês não estão É entendendo. forte. Eu fervia, eu dançava várias baladas. O pessoal tá rindo aqui nos comentários da live. Nós ensaiávamos assim, eu e meu irmão, mais os meus primos que faz parte da história. Qual irmão? O Lê, né? O Robinho, ele sempre foi mais reservado, né? Mas eu e o Lê, a gente sempre foi parceirão.
E aí a bispa já tá falando, sangue de Jesus tem poder. A gente ensaiava, né? A pastora Ju colocou aqui, meu Deus, que apelido, kkk. Então o guru, ele era o cara que dançava, participava de eventos, participava de... Meu, a gente tivemos até uma certa feita, eu e o Lê, a gente montamos... Guru. Eu e o Lê, a gente montamos uma dupla, né, que chamava Blooders MCs, a gente chegou a ser MC, mas não igual hoje. Antigamente a gente recitava poesia e tal, era rap, né, mas era uma coisa mais saudável. Hoje já é mais pesado. Bem hoje preparada. Já é mais pesado, e a gente tinha esse período aí, né. A bispa colocou aqui, ó, Deus é bom, hein? Muito bom, bispo, a muito Lidiane bom mesmo. colocou aqui, mais gente, colocou vários emojizinhos de... E com 13 anos de idade eu já ia para Sagitários, né? A bispa sabe onde que é, né? Nossa! 13 anos de idade. Meu Deus! Eu tô falando de 20... Não, isso aqui é muito antigo. Deixa eu falar um negócio. O meu pai era segurança no Sagitários. Fechamento lá. Abria e fechava. A minha mãe trabalhava de caixa do Sagitários. Sabe por que eu lembro disso? Porque eu era muito molecote, eu era do tamanho do João, assim, mais ou menos. Mentira. Ó, eu tinha... Aí, eu tinha acho que uns 3 ou 4 anos, talvez. E eu lembro que a minha mãe, ela me deixava na casa da minha tia. E a minha tia morava ali atrás da Telha Norte. Porque dali, da Sagitários, da onde era... Isso, ali era pertinho, né? Então, nossa, cara. Gente, quem pegou a época de Sagitário sabe quanto antigo era. O bagulho era louco. Sagitários, lá. Grêmio, CP. Tinha outro lá, eu me recordo, que tinha um banho de espuma, a bispa lembra, ali pra baixo ali. Não era o Clube do 28, não, né? Eu acho que era, gente, eu só sei que eu fervia. Pensa numa época de loucura, era aquela época. Mas assim, era tudo muito natural. Né, era muito gostoso ali. Mas você ia sozinho ou você Não, a gente ia em bando, gente. Uma quadrilha. Bando. Era muito louco. Quadrilha, A gente catava uma galera da hora mesmo, assim, a gente saía pulando estação do trem, coisa muito antiga isso aí. Acho que hoje não rola mais isso. Não rola. Então a gente catava, pulava estação, chegava lá. Até porque mudou muita coisa do que era, até mesmo a questão da balada mesmo. Mudou muito do que era lá atrás para o que é hoje. Inclusive esse espaço aqui, onde é a casa do pai hoje. Eu curti muito aqui, muita balada aqui. Foi um espaço em que muitas pessoas, verdade, inclusive que congregam aqui com a gente hoje, ou já congregaram, já meteram louco aqui nesse espaço, nas escadas aqui. O Ezequiel tá rindo, porque você já veio aqui, Ezequiel, já antes? Tá rindo, né? Ó, então assim, Nossa, a Lidiane colocou aqui. Nossa, Sagitário, você é mega antigo. Não que eu seja antigo, gente. Pega leve aí. Mas é muito antigo mesmo, é verdade. Poucos se lembram. Então você era podemos dizer que você era, com o perdão do trocadilho, você era o rei do camarote? Vamos dizer o rei do cabaré. Eu era mais pro rei do cabaré, porque eu era terrível, gente. Mas assim, era muito natural, eram as coisas muito boas. Eu acredito que na minha adolescência a gente se divertia mesmo. Né? Era muito legal, a gente não media esforço pra estar numa balada. Então meu pai era muito louco, porque assim, ele fazia troca, né? Ó, você quer ir pra tal lugar? Porque a gente, todo final de semana, nós estava na balada, todo né? Final de semana. Eu e o Lê, era Soweto, era Belo, era... Nossa, enfim, era muito louco, né? Catinguelê pra lá, entendeu? E aí, Naraí, a bispa sabe, o negócio é muito louco, né? E a gente ali naquelas antigas raça essa negra... Essa referência aí poucos pegaram. Não, só quem é do refrão sabe. Só quem é do refrão sabe, né? E Naraí. Então vamos lá. É isso aí, a Lidiane sabe que o negócio é pesado. A Juliana colocou aqui, né, da questão do que eu falei aqui do pessoal que veio curtir aqui na época que era Inter, colocou eu não. Juliana, por favor, a gente sabe do seu histórico, ok? Não precisa, tá? O Edson tá aqui. Edson, um abraço, Deus abençoe, um abraço na irmã Solange, na Sofia, no Samuca. Não vi o Edson aqui, tá subindo um monte de haha aqui na live agora. É porque a gente ferve, não tem jeito. Gente, se a gente for parar mesmo, é uma história pesada. Então, dos teus 15 aos 30, você falou o rei do cabaré, você falou? Gente, agora falando da minha... Aí, quando chegou em torno dos 17 anos, eu quis dar uma de namorador, meu. Aí foi terrível. Mas, então...
Mas como que... Você já quer entrar nessa questão? É pesado. Não. Mas Não. Não, mas você que sabe. Não, eu não ia falar isso, até porque o meu programa não é um programa para constranger ninguém, ok? A gente só tá aqui para trazer informação. Os caras tá tudo rindo aqui no backstage aqui atrás. Gente, é muito louco. Os caras tá tudo rindo aqui. Ó, então, você teve 15 anos, então, de uma vida... A Sueli colocou aqui, vigia. Você Eu te falei, Matheus, pra segurar o Marcão, a gente estava conversando ontem aqui antes do culto, ele falou, Matheus, pastorzão, o Kleber vai meter o louco no programa amanhã. Gente, se for pra ter a parte 2, vocês seguram, porque vai pesar. Já topa? Eu topo fazer. Vamos pra cima, vai ser pesado. Fechou. 15 anos, então, de uma vida, curtindo e tal, aproveitando na balada. E quando foi que você teve o estágio de... Pô, isso não tá fazendo bem pra mim mais? Vamos lá? Gente, é assim, eu vim de aventuras, né, meu? A minha adolescência é muita aventura, né, meu? E assim, eu me senti um menino por toda a minha vida, né? Com 20 anos eu tinha um relacionamento, e nesse relacionamento acabou gerando uma criança, né? E esse menino era o Juan, né? O Juan, meu filho, vai fazer 20 anos agora. E o Juan é meu primogênito, né? E o que me chamou a atenção é que quando eu tive ele, eu achei que eu não tinha curtido o suficiente. Então eu acabei não ficando casado, com relacionamento com a mãe dele nem nada, e acabei me lançando aí no mundão. Uhum. Aí fiquei no período de mais uns 6 anos experimentado aí no mundão, né? E toda a vida com relacionamentos frustrados, né? Tinha vários relacionamentos. Eu fiquei amaziado, que fala, né? Fiquei amaziado 5 vezes, entendeu? Fiquei 5 vezes amaziado. Pouca foi experiência, pesado. pouca experiência. Pouca experiência, né? 5 vezes amaziado, pessoas diferentes. E o diabo usava eu muito nessa área, né? E ali quando deu, acho que 6 anos que o Juan já tinha, aí eu tive outro menino de um outro relacionamento, que é o Luiz Fernando, que tem 14 anos hoje, né? O Luiz Fernando teve 14 anos. E quando o Luiz Fernando veio, aí foi na onde que começou a pesar, porque eu já estava com 2 crianças. Falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Tô com 2 meninos. Foi quando nasceu, né? O Luiz Fernando que teve o start, né? Porém, assim, eu ainda pensava que eu era boiadeiro, né? Você entendeu? Eu ainda pensava que eu tava abalando. 2 meninos, história pesada, né? E aí experiente. Aí eu tinha comércios, né? Tinha pizzaria, restaurante, casa de carne. Eu estava numa fase boa, então eu tinha 3 pizzarias, tinha uma casa de carne, tinha um restaurante. Então eu tinha recurso. Era você que administrava? Era eu que fazia a parte administrativa. Então o dinheiro me dava poder, né? O dinheiro faz isso com a gente. Me dava poder, tinha 2 carros, tinha uma vida boa. Né? Boa que eu falo assim, uma estabilidade financeira, mas a alma estava gritando, né? Desesperada. E o dinheiro ele faz isso, ele corrompe os bons costumes, né? Então eu ali me perdendo com dinheiro, me perdendo com balada, e não dava valor nem pro Luiz, nem pro Juan. Mas tudo isso que eu estou compartilhando aqui é uma coisa muito pesada, porque se você for prestar atenção, você tem 2 filhos e você não pensa no futuro deles. Mais ou menos assim, né? E a minha esposa, aí beleza, aí catei. Aí quando eu me separei da mãe do meu filho, que é o Luiz Fernando, aí foi na onde que a minha família já estava no Senhor muito tempo, né? Muitos já estavam em Cristo, né? A grande maioria, né? A maioria já estava no Senhor. O meu irmão Leandro já estava, acho que uns 3 anos na presença de Deus. A minha irmã Dani e a minha irmã Deise já estavam na igreja. Porém, o restante não estava. Aí o meu irmão mais velho também começou a ir para a igreja, né? Que é o Robson, né? E aí pode voltar a trilha anterior, tá? Uma galera boa, né? Catando assim do meu pessoal, começou a ir para a igreja. Eu falei, pô, mas peraí, o que é isso, né?
esse negócio de igreja e tal. E eu olhava para eles, o pessoal passando por um mau processo, e eu ali sempre com dinheiro. Então, para mim, o dinheiro era tudo. Para mim, o que valia era o dinheiro. Para mim, você entendeu? Para mim, o dinheiro era que resolvia tudo. Eu via meu irmão passando na prova e na igreja. Falei, meu, eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho mulher, eu tenho dinheiro. Para que eu quero isso? Então, até que o calo apertou, a alma gritou, né? Quando a alma gritou, aí foi na onde que o próprio Espírito Santo de Deus começou a tomar a boca do meu irmão, do Leandro, falou, vamos para a igreja e tal. E era muito engraçado que eu marcava com ele de ir para a igreja, eu ia para a igreja, depois na volta eu passava e ficava no pagode. Tipo assim, eu ia para a igreja, voltava da igreja e ficava no pagode, virava então, a noite. É igual aquele velho trocadilho, né? O que o pagodeiro foi fazer na igreja, tocar pagode. Entendeu? Então, aí foi na onde que... Pegou? Pegou essa? Pegou essa? É que você não quis rir, né? Mas essa foi muito boa. Pode seguir, Cleber. Aí foi na onde que eu comecei a ter uns confrontos, né? Na minha alma mesmo, gritava. Isso foi mais ou menos em que ano? Aí foi já em 2011, foi na onde que eu comecei a batalha mesmo, né? Começou a batalha terrível, né? Do Leandro ficar no teu pé para você ir para a igreja. Vixe, gente, o Lê, ele tem uma parte muito grande na minha conversão. Ah, por favor. Ô, João, entra, né? marca o Leandro aí na live aí, mano. Né? O Leandro, meu irmão, o presbítero Leandro, né? Ele foi um marco, né? Então, assim, aí começou. Aí a mãe da Daniela, ela é até ovelha do Graciliano, né? O meu filho Luiz Fernando foi apresentado lá na igreja do Graciliano. Pastor Graciliano teve aqui, o programa com ele quase durou 3 horas. Você estava aqui, né, Zeca, com o programa do pastor Graciliano, né? Aí rapaz, eu achei que o programa ia acabar meia-noite. Pastor Graciliano, você é top. Um abração para você. Em breve vai ter a parte 2 do pastor Graciliano. Aí só pra gente fechar isso aí. Aí o Lê, ele ficava me chamando para ir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, e aí ele me convenceu. Aí eu comecei a ir para a igreja, né, na qual ele congregava no Bom Retiro. Aí fui um culto, cheguei lá e primeiro confronto, pega essa para tua vida. Primeiro confronto, você que tem R$5 na carteira, entrega essa oferta. Eu falei, mano, desculpa a expressão, eu falei, mano, esses caras estão me tirando. Pô, como que o cara sabe que eu tenho R$5, estou provado, o cara fala pra mim, o pastor, nunca vou na igreja, o cara fala que eu tenho que dar meus R$5, e naquela época R$5 era dinheiro, cara. Eu falei, não vou dar não, né? E aí eu já passei por esse primeiro conflito, né, com a igreja, porque pra mim, pô, então quer dizer que eu estar na igreja, eu tenho que desperdiçar tudo aquilo que eu tenho para mim viver o evangelho. Então eu falei, não, eu não quero isso não. Aí fui num culto no pastor Graciliano, gente, nem era ele na época, isso aí há 10 anos atrás, 12 anos mais ou menos. Aí cheguei lá, o pregador, nossa, que mensagem, fui tocado pela mensagem. Aí chegou na parte do testemunho dele, gente, isso aí você pega isso, que foi terrível. Aí ele falou assim, meus irmãos, Deus foi tão fiel na minha vida, eu já fui assaltante, eu já fui traficante, eu já fui isso e aquilo outro, e aí aquilo dali para mim matou a mensagem. Por quê? O príncipe desse século, ele tem esse papel de cegar o nosso entendimento. Então eu não vim pelo lado na qual o Senhor fez a obra na vida dele, não. Eu olhei para ele e falei, pô, mas se esse cara que roubou, assaltou, pintou e bordou, se ele hoje é pastor, então desculpa a expressão, mas eu sou o padre do rolê aqui, então eu sou o cara. Então isso daí para mim, aí eu fiquei mais um período sem ir para a igreja, porque eu não tinha o entendimento aberto, o adversário lançava isso na minha mente, e aí eu catei e não fiquei sem ir na igreja, por um período. Aí beleza, aí catei, comecei a tomar conta aqui do Belíssimo, ali embaixo, ali do viaduto, nesse período de 2010, 11, e ficou fácil por ler, porque aí o acesso estava padrão, né? Só para vocês se situarem, esse açougue que o Kleber está falando, é ali embaixo do viaduto, perto do terminal, aonde bem antigamente tinha uma locadora de filme. É isso mesmo. Tá? Do lado tinha uma locadora de filme. É que as pessoas, a gente, olha, eu tô antigo, cara. Eu peguei essa época de locar filme. Eu peguei essa época. Pessoalzinho tá pegando mel na chupeta hoje em dia com Netflix, o Amazon Prime, HBO e o caramba. Na minha época, você tinha que ir na locadora alugar o DVD para assistir o filme. E detalhe, depois que passou meses, né? Passou meses. E se você atrasasse, você pagava uma multa para locadora ainda. Essa época era muito top.
Então, só para vocês se situarem onde o Kleber está falando, e foi trabalhando lá que eu conheci você. Que você E detalhe, eu era cliente ainda dessa locadora, né? Só para ajudar. Ficava muito era bom, cliente, cara, a Sueli sabe, né? Pegava 5 e levava 7. Era mais ou menos isso. Mas, isso mesmo. então, continuando aí nesse tópico da minha conversão mesmo, né? Você ir para a igreja é uma coisa, converter é outra, né? E o meu irmão, ele começou a me chamar, e eu falei, não, eu vou ir na igreja com você. Aí eu fui e me decidi, né? E nisso eu tinha um patrão, cara, o cara era top demais. Ele começou a me instruir, ele falou, pô, tô com 67 anos, tudo que você tá vivendo... Mas ele não era crente. Não era crente, mas a experiência dele foi terrível. Ele falou assim, pô, tudo que você tá vivendo aí de mulherada, isso aí eu já passei por tudo. Não é isso que Deus tem pra você. Olha só, ele é ateu, na verdade. Olha. Não é isso que tem pra você, né? Ele me aconselhando, ele falou, pô, você é um cara inteligente, tudo que você pega prospera, vai pra cima, muda, né? Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou fazer isso então. Aí catei e comecei a seguir os conselhos dele, ele falou, pô, descansa. Só que mesmo assim eu ainda tinha minhas peguetes, né? Porque eu já vinha dessa amarração na minha vida, né? Não, eu vou trocar a palavra, porque não é assim que a galera fala hoje em dia. Você tinha os contatos. Tinha meus contatinhos, né, Matheus? Os contatinhos. Isso, então assim, na verdade... Lembrando que o Kleber não era crente, ok? Crente não tem contatinho, tá? Pega a porção aí. Tá bom? Fica já o recado aqui. Obrigado, Deus abençoe a todos. Aí beleza, aí nesse intervalo eu fui na Vinho Novo, que foi... Olha aí. Gente, a Vinho Novo foi muito louco como foi a minha chegada lá. Eu cheguei na Vinho Novo com a mãe do meu filho, né? Num culto e tal. Mas a mãe do Juan? Mãe do Luiz Fernando. A mãe do Luiz Fernando, tá. Ela foi comigo, tal, chegou lá num culto. Aí quando foi nesse culto, foi uma benção e tal, mas a gente já estava separado, né? Só foi. Aí quando foi na outra semana, eu fui com a outra namorada, né? No culto, né? Ô, louco, você não fez Aí isso. O Bispo Luiz, na época, né? O Formigoni, nossa, um grande homem de Deus. Aí foi muito interessante. O Bispo Luiz ali catou e vendo ali que aquela namorada, tal. Porventura ainda essa moça tinha o mesmo nome da minha irmã, que era a Nancy, né? Desculpa, eu me perdi aqui, gente. Gente, é muito louco. É muito louco. Não, eu preciso compartilhar isso, porque isso aqui é para edificar. E o Marcão colocou aqui. A tua fé. Recebi da porta. Vamos lá. Aí, beleza, né? Aí catei. Lembrando que a Sueli tá assistindo, tá? Ela sabe de tudo. A minha esposa é minha confidente, minha parceira. Aí, beleza, né? Quando catei, aí beleza. Aí quando foi em um culto que eu estava com essa tal namorada, a Suelen, gente, entrou. A Suelen entrou no culto. Ah, então era aí que você ia chegar. Vamos, porque senão tem todo era aí que você ia chegar. Toda história tem um começo, meio e fim, né? A Suelen casca o bico aqui, que ela sabe que tudo que eu tô falando é o que é, então, é a realidade. Não, pera, isso aqui é muito terrível. Você estava num ambiente de glória. Num ambiente de glória, você estava com a namorada sua. Em uma semana, na outra eu estava com a mãe do meu filho. Isso. Mas aí nesse culto você estava com a sua namorada, você conheceu a Sueli. Agora vamos lá. Não, conhecer, eu não conheci. Porque ela tá enchendo de coração aqui, porque ela sabe que meu coração é todo dela, né? Glória a Deus. Pega essa, a missionária Silene. Eu tô lá no culto. O pessoal do backstage tá chorando aí. A missionária Silene tá aqui dando risada também. Silene, se controla. Pega isso aqui, ó. Aí eu tava no culto, gente. Foi muito top esse dia. Tava o João, tava o Ronald. Foi muito top. O Ronald... A dona Vilma, eu acredito que só tá vocês três, né, João? E a Suelen, detalhe. Eu tô na frente ali, eu não vou esse falar... Esse culto foi em Navio Novo? Navio Novo, Santo Antônio, né? Que eu nasci lá, né? Tá. Aí eu tava lá, né? Gente, pega isso pra vocês. Eu falar, o pastor é louco mesmo. Eu falo tudo, gente. Mano, você é louco, mano. Pega essa. Eu tava lá no culto, mal galera da hora. E ali eu tava... Como a minha irmã, que veio em óbito, né? A Nancy, ela enchia um ônibus, 40 pessoas. Todo mundo pagava pessoal pra vir pra igreja. Que vinha pra igreja. Vinha pra cá. Então, nesse dia, foi um kit de gente que veio de Morato. Aí tava lotada a igreja e eu tava lá sentado. Sentado não, em pé no momento do louvor. Aí chega quem? A Sueli. Gente, a hora que essa mulher chegou, quem chegou não foi ela, foi o cheiro dela. Falei, Jesus, que cheiro. Esse comentário aí é pra ganhar um investimento. Pega essa aí, amor, porque hoje nós vamos ter uma conversa aqui. Aí quando ela chegou, eu falei, meu Deus, que cheiro, que perfume, né?
Aí Gente, isso não é dá, esse cara é comum, muito gente. trouxa. Fala a Deus. Tá aqui a Lidiane dizendo. A Suelen chegou, quando ela chegou, aquele perfume, na hora, irmãos, foi automático. Eu tive que olhar para trás. Eu não sou louco, gente. Eu não era convertido, estava no processo. Nem levantar da mão eu tinha ainda. Então eu tava na vantagem. Eu falei, agora eu vou ter que ver o que está acontecendo no ambiente, né? Eu falei, é um perfume aqui, eu sei que não é do Espírito Santo. Eu sei que é alguma coisa natural. E eu tô na carne, eu tô no natural. E eu quero ver esse negócio natural. Irmãos, eu dei uma virada assim e eu medi a mulher. Eu medi ela dos pés, santo de Israel, é isso mesmo, Lidiana. Eu olhei para ela da planta dos pés até a cabeça, como a Bíblia diz, porque é bíblico. Então, eu olhei para a Sueli, da ponta dos pés até a cabeça, e falei, meu Deus, que glória. Naquele momento, irmão, posso falar para você? Não dá, cara. Eu tenho Tá convicção que foi o momento que ali o céu me visitou. Não visitou não. Você, na verdade, você queria visitar ela, na verdade. Pega essa porção. Eu olhei Essa é a pra verdade. ela e falei, meu Deus, que glória. Aí ela já até contou isso aqui, mas eu vou só reforçar, né? Eu Ah, é fervo verdade, mesmo, teve pastora Ju, não tem jeito, Olha que né? legal. Aí pega... Só antes de Pode você falar. continuar, a Suelen contou uma parte, contou do jeito dela aqui pra nós, no programa. E agora o Kleber tá contando a versão dele. Então é legal a gente... A mesma história de duas versões diferentes. E assim, eu tenho muita propriedade para falar, porque foi nesse período que eu conheci a Sueli também. Eu conheci a Su em 2010. A gente congregou junto e tudo. E eu sei do processo que ela passou até conhecer o Kleber. Enfim. 4 anos, né? Quase isso. Aí, Segue, galera, vai. quando eu olhei, passou Júnior, você não tá entendendo. Eu olhei, eu falei, meu Deus, que glória. Naquele momento, irmão, posso falar para você? Eu quase levantei a mão. Quase que eu falei, Jesus, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu não tinha entendido que o que eu queria não era do Espírito, era da carne, pastor. O presbítero, você não está entendendo. Mateus, olha que processo, cara. A hora que eu olhei e fiquei na comunhão. Falei, amém, vou ficar aqui. Fiquei na comunhão. Gente, pensa bom. no homem que muito ficou bom. na... Como que um carnudo fica na comunhão? Gente, eu fiquei, detalhe. Saí dali, o Mateus casca o pico, mas é real, tem que falar. Saí dali e fui embora, irmãos. Aí quando chega no outro dia, olha só como que o céu marca encontro. Vai eu fazer os depósitos da empresa que eu gerenciava. Cheguei no caixa, o caixa do Itaú ali na Derbal. Deu pau na Perto minha... do Ricói aqui. Isso, perto do Ricói. Na hora que eu fui fazer os depósitos, deu pau na minha mão. Aí, beleza. Aí eu olho pra trás, quem tava lá? A Suelen. Ah, é mentira, mano. Tinha Verdade? acabado de chegar do serviço. Que ela trabalhava na Foxconn, batia o horário aqui. E ela foi lá pra fazer, não sei se foi um saque, enfim. Foi fazer alguma coisa lá. Quando eu olhei pra Suelen, eu falei assim, oi moça, tudo bem? Moça, eu tenho certeza, como você tem um brilho a mais, vai dar certo o caixa. Ela foi lá e deu certo com ela. E eu fui e fiz o meu depósito no outro caixa. Resumindo, fui pro meu trabalho. Quando passou, acho que 7 dias... Não, passou mais 7 dias, tinha gravação do Filhos do Fogo. Ô, João, Pega essa Lembra aí. desse dia, João? Nossa, Gravação esse dia foi do top. Filhos do Fogo. Inclusive, fazer Aí- uma saudação aqui ao pastor André, que na época tocava, né? Todo o pessoal do Filhos do Fogo aí. Aí pega essa aqui, Pô, eu gente. tava nesse dia na gravação, mano. Eu tava. Gravação do Filhos do Fogo lá na Chácara Betel, ali no Jardim Laura. É, Gente, olha isso o que, mesmo, eu tava, olha o pô. que aconteceu. Eu ali, o meu irmão me chama pra ir pra um pagode gospel. Olha que coisa interessante. Eu sou apaixonado por pagode. Eu não era convertido, não tinha levantado as mãos, estava ali ainda, no processo. O Marcão tava né? lá, não. Tava lá, Marcão. É isso mesmo, na Chácara Tava Betel. no processo. Aí pega isso. Eu tava lá. Quando o meu irmão me chama para ir nesse pagode gospel, na hora eu falei, meu, essa igreja é a igreja do meu coração. Por quê? Eu falei, vinho novo. Falei, tem vinho na igreja, vinho novo. Falei, tem mulher bonita. E agora pagode, eu falei, eu vou morar nessa igreja. Na hora eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Vinho novo, mulher bonita, ou seja, a Suelen, né? E eles não estão aguentando aqui, mas eu vou contar tudo. Aí, beleza. Aí, Mateus, vinho novo, mulher bonita e pagode, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu A catei- igreja dos sonhos. A igreja do sonho. Perfeito. Catei. Aí peguei e fui pra gravação do DVD.
Cheguei na gravação, quem tava lá? Sueli, Stefânia, Vanessa e companhia, né? Que elas tinham um time, né? O time delas era formado, né, João? Uma quadrilha era formada. fechado, uma quadrilha que tinha, né? Na época. Quando eu cheguei lá, aquele pagodão, aí chega eu e quem? A minha namorada, né? Porque pensa num homem que não conseguia... Não, pera aí, mano. Tava com a namorada não, pera, mano. Você não fez isso. Eu fiz, e detalhe... Você deu um flagra na Sul, aí você vai no pagode, você foi na gravação com outra mina? Com outra novinha. Calma, eu não tava convertido. Louco, gente, dá um desconto, nem crente eu era ainda. Eu só tava só no processo. Mano. Aí eu cheguei lá, meu. Foi muito louco. A gente chega no pagode e eu bato o olho na Sueli de novo. Falei, meu Deus, ela tá aqui. E ela tava mesmo. Detalhe, acabou o... É porque assim, eu vou dar uma hora pra você. A Sueli, quando ela chega no ambiente, ela chega pra... Ela causa. Né? Ela tem uma postura... diferenciada. A postura chega primeiro que ela, entendeu? Ela é terrível. Não é? Ela não é? Ela é terrível, ela tem pegada. Ela tem uma pegada diferente. Aí, beleza, né? Catei, pega essa aqui, Matheus. Estamos saindo, acabou o show, né? Da gravação, estamos indo embora. Quando chega ali na rotatória de Campo Limpo ali, do Santa Luz, a minha irmã Nancy, ela falou assim, vamos comer uma esfirra? Eu falei, vamos. Da onde? Vamos o Lê tá chamando a gente para ir no Pecas. O Lê morava aqui, que no caso é meu irmão presbítero. Vamos. Retornei o carro, fui para lá pro Pecas. Cheguei lá, quem tava no Pecas? Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? E você com outra mina. Detalhe, a mano. Sueli tava no Pecas, gente. E você com outra mina. Não, é no Pecas não, no Marques, né? No Marques. É isso, porque antigamente tinha o Marques. Isso, a Sueli tava no Marques. Você pegou essa época do Marques ou Ezequiel não, né? Aí o Marques não, é que assim, tinha o Pecas aqui e o Marques era ali embaixo, né? E o Marques é embaixo. Era ali embaixo, ele pegava já 100, né? Isso. Aí chego no Marques, quem tá lá? Suelen e Stefânia, dupla dinâmica. E eu creio que a Stefânia daqui a pouco tá voltando aí pros atos, né? E quando eu chego lá, tá as duas, aí tá eu, a minha namorada, e eu falei pra ela, você fica de costa pra Suelen que eu vou ficar de frente. Mas ela não sabia, foi estratégia do... Aí ela tava de frente, isso, aí eu falei, nossa, os irmãos aqui é tudo comunhão. E eu tava vendo que os irmãos abraçavam, eu gostei disso aí. Aí eu catei, fui lá, falei, é isso, oi moça, tudo bem? Fui na mesa delas, na maior cara de pau. Deixei a minha namorada lá conversando com a minha irmã e com meus irmãos e fui lá conversar com a Sueli. Aí falei, oi moça, tudo bem e tal, você é da igreja, sou daqui de cima e tal. Beleza, plim, plim. Irmãos, deu... Acredito que 7 dias. Plim foi ótimo. Quem foi no açougue na onde que eu gerenciava? Sueli. A Sueli. Aí pronto, irmãos. Aí começou a história. A Sueli chegou lá. E quando ela entrou lá no açougue e tal, aí ela foi comprar calabresa e bacon para fazer. Não sei se foi feijoado, o que foi, ou farofa. Ela e a Estefânia. Como sempre. Aí chegaram, compraram e... Aí eu falei, não, deixa que eu atendo, né? E eu nem atendia, ficava mais na parte administrativa. Saí do fundo para atender ela. Fui lá, atendi, tal, de boa. Aí me transferiram de loja. Fui para outra loja. Quando cheguei na outra loja, ela não me achou mais aquela. Só que ela disse que o coração dela já estava batendo pro meu lado. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu, no meio da tribulação toda, a bispa tá abismada, mas eu tô falando tudo, eu vou contar tudo. Não, é história, entendeu? É isso mesmo. Aí a Sueli catou, a Sueli pegou e eu fui pra outra loja. A Sueli foi com o pai dela comprar na outra loja. O pai dela olhou pra mim e falou, quem é esse cara? E eu tava fazendo o balanço, que eu tava fazendo transferência de loja, e eu tava com a prancheta, eu tava no escritório, tem um vidro fumê, ninguém consegue ver dentro, né? E eu, na hora que eu vi ela, eu saltei pra fora. E ela falou que ela tinha ido comprar um sorvete lá e não tinha encontrado. E ela foi lá justamente ali no negócio de locadora de filme para pegar o sorvete. Ah, tá. Isso. E ela pegou o sorvete ali. Eu falei para ela, ô, Sueli, tem como você passar o seu contato para mim? Ela falou assim, moço, mas você ainda tem namorada. Eu falei, tinha. Aí, ó, tá vendo? Pega isso. Eu falei, tinha, eu vou largar. Ela falou assim, eu só acredito quando você largar, mas eu vou orar porque eu tô esperando no Senhor. Gente, que loucura. Minha prima é diferente, mano. Ela me deu uma lapada. Eu fiquei com a lapada. Resumindo, chamou você numas ideias fortes. Aí ela catou, me deu um psicológico, só que ali já tinha quase 30 dias de paquera, né? Então o negócio já tava profundo, né? Os olhares já estavam se cruzando. Aí beleza, né? Pra resumir aqui, a gente pegamos, passou um período, ela passou o contato dela.
Aí ela falou pra mim que pra ela ficar comigo eu tinha que me converter, gente. Olha só que processo. Aí beleza, aí eu fui lá, separei da moça, tal, tudo de boa, deu um período que ela pediu, a gente foi lá, esperou no Senhor. Aí começamos a namorar, namorei 1 mês, namorei 2 meses e no 3º mês a gente se casou. Mas eu quero contar algo aqui só para edificar. Não, por favor, no nosso fala. namoro e no nosso noivado foi muito louco. Sabe por quê? Eu comecei a namorar com ela, ela só andava com os canelas de fogo, irmão. Pensa na mulher que me botava ela à prova. Andava ela com o Haroldo Labareda, olha só os nomes. Presbítero Anderson, que hoje é o apóstolo Anderson. O pastor Geiel. Inclusive, aproveitar a oportunidade de mandar um abração para toda a galera da Visão Missionária, a igreja presidida pelo hoje apóstolo Anderson. Isso. Pastor Geiel, galera lá de Morato, um abração para todo mundo aí. E ela andava com a galera do fogo, gente. Então ali era só crente pentecostal até a tampa, Bispo Hamilton, Bispo Márcia, enfim. São os a queridos, galerinha ali, beijo, né? Bispo Hamilton, Bispo Márcia. Aí ela São andava com queridos. essa galera, aí ela falava assim, olha, vai ter um monte hoje, você não quer ir comigo no namoro? Eu falei, hoje eu pego ela no meio do mato. Põe uma risada aí, pelo amor de Deus. Eu falei, hoje eu pego a Sueli no meio do mato. Aí, rapaz, você não sabe, quando chegou na hora de ir, ela falou assim, só que é o seguinte, só vai os varões hoje, eu tive que ir, gente. Aí vai eu com aquele monte de homem pro meio do mato. Eu falei, miserável. Cara, você eu mato ela no programa agora, é sério. Eu mato ela. Mas ali foi um trabalhar de Deus. Cheguei lá, né? Aquele monte de varão ali. Deus foi, usou a vida do Haroldo. Falou que via eu com as vestes brancas, não sei o que lá. Eu acredito que era Deus me limpando ali, né, irmão? Aí ela falou assim, eu não consegui pegá-la no meio do mato, mas aí ela me chamou para outro... Jesus te pegou no meio do mato. Não, escuta isso. Aí ela me chamou para outro evento. Falei, na onde? Vamos lá na Estrada do Rossi, vai ter uma vigília. O que é vigília? Eu não sabia. É um culto na madrugada. Eu falei, nossa, madrugada só eu e ela, estourei. Galera... O Marcão tá colocando aqui. Segura ele, Matheus. Galera, deixa eu contar pra vocês. Cheguei lá na Estrada do Rossi. Você tá falando da Vigília dos Camargo? Não era não. Na Estrada do Rossi, lá no meio do mato mesmo. Cheguei lá, gente. Mais de 4 horas de oração. O cara nunca foi na igreja, imagina só. 4 horas de oração. Dormi, babei embaixo do banco. Fiquei lá dormindo. Aí tava o cabeça, né? Que é o Sidney, o diácono Sidney. O presbítero, meu irmão Leandro. A minha cunhada Sheila. E a Sueli lá, eu falei, puta, tava tudo certo para me pegar ela hoje. Peguei e foi no sono, gente. Dormi, ali foi mais O pastor Paulinho, um abraço pra você. Catiana, Deus abençoe. Colocou aqui, o horário não permite. Por favor, eu quero Beatriz, a paz do Senhor, Deus abençoe, Beatriz, um beijo no seu coração. Eu quero falar pro Paulinho que eu tô esperando ele com a Catiana aqui no Victorino Talk Show. Tá bom, Paulinho? Se você ficar correndo de mim, eu vou fazer o Victorino Talk Show na tua casa. Tá bom? Se você ficar correndo de mim. De fazer o programa. Olha aí, o pastor Marcos falou que tem de menor. Tem de menor. Tem sim, o João tá aqui. O João tá aqui e o Dudu também. Fala, Cleber. Vou finalizar pra gente partir pro ministério. Isso, pode ser. Galera, só sei que aí foi tudo um trabalhar de Deus, esse processo tudo que eu passei. Tanto até mesmo no meio do mato com os varão lá orando, misericórdia. Os caras falando em língua, eu não sabia nada do que os caras estavam falando, fiquei bravo. Mas depois eu entendi que era um trabalhar de Deus. E também em relação também ali à vigília, várias vigílias, essa mulher me jogou pra cima, irmãos, pra cima mesmo. Ela me tirou da terra e me levou pro céu sem eu perceber. Quando eu tinha 3 meses de convertido, na verdade assim, quando isso tudo, ela querendo namorar comigo, ela me levando, aí eu não tinha me convertido ainda, 15 dias, irmão, essa mulher me preparando no meio do mato, nas vigílias, aí fui chamado para ir para um culto lá em Perus. Cheguei no culto, resumindo, o meu cunhado, o presbítero Diego, que hoje é pastor, presidente lá da Caminho em Cristo Jesus, ele tinha tinha 1 ano que ele tinha se convertido, porém ele tinha entrado, ele era ele era do tráfico, da bandidagem, enfim. Tinha uma vida, um histórico muito pesado. Depois pode trazer ele, que ele é pesado, a história dele, cadeias. E ali ele batia muito na minha irmã, e uma certa feita eu peguei ele batendo na minha irmã, acabei agredindo ele, né? Tava no mundão. Passou 9 meses para 11 meses por aí. Aí eu fui chamado para ir num culto. Só que eu não sabia, quem me chamou foi a Sueli.
Aí a minha mãe também me chamou para ir no culto. Quando E você não sabia que o culto era na igreja dele? O culto era na casa do meu cunhado. Só que ele era recém-convertido e tinha menos de um ano que eu tinha saído na mão com ele, tinha agredido ele, né? Quando eu cheguei lá, cara, na casa era a casa de quem? Era a casa dele. Gente, você tem noção, você ir na casa de um cara que você tava brigado. E detalhe, o cara tava crente, cheguei lá, ele crente, olhei pra ele e a primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço. Aquilo dali já me quebrou. Me deu um abraço e tal, e ali teve liberação de perdão. Que legal você contar isso, cara. Né? Liberação de perdão, e naquele dia eu comecei a ver o amor de Deus. Falei, caraca, Deus perdoou ele, traficante, bandido, né? Enfim, a história dele é muito pesada. Ele tinha todos os motivos pra não falar com você ou pra te tratar mal. Mas a primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço. Foi te dar um abraço. E naquele dia ali o Haroldo Labareda pregou e Deus usou muito a nossa missionária Antônia, que não sei se hoje está no Senhor ou não. Antônia, né? Ela tá com a gente aqui tá, ainda, né? na terra. Missionária Antônia. Aí ela pegou e Deus usou demais eles naquele culto. E ali o Haroldo Labareda revelou a minha vida de ponta a ponta, e aquilo dali foi um raio-x de Deus. Aquilo dali foi um choque à minha realidade. E foi nesse culto que você aceitou Jesus? Nesse culto, lá na casa do meu irmão em Perus, eu fui arrebatado ali. Eu vi um túnel, e nesse túnel eu via um lado escuro e um lado claro. E o Senhor falou, você escolhe para onde você quer ir. E na hora que eu levantei, eu falando aqui, eu tô até sentindo aquele momento ali, né? E ali, quando eu me levantei, eu falei, não, quero essa luz aí. A luz era Jesus. E ali, Deus foi, ali eu aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador. E começou a trajetória do Kleber. Que legal. Aí o guru morreu. O guru morreu e aí veio o Kleber. Que legal, cara. Que legal. É gostoso demais. E tem partes da história que eu, de verdade, não sabia, mesmo conhecendo o Kleber há muito tempo. É muito legal ter contado tudo isso. Vamos deixar a parte vamos deixar a parte da época nossa de Javec, né? Vamos deixar isso para a parte 2, que eu quero que você fale um pouquinho de como surgiu o Bom Samaritano, o nome em si, e eu quero que você fale um pouquinho da tua passagem aqui na casa do Pai, que eu acho importante você dar você falar um pouquinho disso, porque assim, o Kleber hoje tem um ministério, tem uma congregação, pessoas a qual ele dirige, que ele apacenta, né? Semana passada foi aniversário dele, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra e fiquei extremamente feliz e honrado por ver como Deus capacitou ele para fazer isso. Isso tem muito a ver com o período que ele teve aqui com a gente. Então, por favor. Falar do Bom Samaritano é falar da casa do Pai, né? Porque assim, a casa do Pai na verdade, nós acaba sendo uma tristensão, né? Tem extensão e tem tristensão, que a gente vem como se tivesse um engate atrás do outro, né? Nós viemos ali da Vinho Novo nós passamos para a casa do Pai, no falecimento do bispo Roberto, memória, né? E então ali, quando surgiu a casa do Pai, na rua Herman, foi muito interessante que ali a gente, toda a vida assim, eu sempre fui muito sedento, gente. Desde do meu início da conversão até hoje, sou louco por Jesus. Isso aí é notório, a bispa Rosana sempre ela fala, filho, vai devagarzinho, vai devagar, mas eu não consigo ir devagar. Deus me chamou nessa intensidade aí. Eu sei que eu não dependo da intensidade, dependo de uma constância, mas eu também tô nela. Então, uma coisa acaba agregando na outra. As coisas estão né? ligadas. E, resumindo, o Bom Samaritano, eu me recordo que estava em alta ali, Anderson Freire e tal, aquele lance daquele louvor, você é o espelho e tal, o Wanderson Corrêa louvava muito isso daí, na época, né, de 2014 para 2013, 14 e 15, que foi o surgimento da Casa do Pai, e nesse intervalo aí, teve um certo culto na Casa do Pai, que o Mateus, acho que até o Dudu também fez parte de uma peça lá, né, do Bom Samaritano ali. Eu acho que foi só Foi isso mesmo, Dudu? Foi só as crianças, né? Foi. Foi só as crianças. E o Mateuzinho, ele foi o que foi... o que caiu lá, né? O que caiu... o personagem que tinha caído no chão. E ali, aquele louvor ficou gravado na nossa memória ali por muito tempo. E uma certa feita, a Bispa Rosana foi um engate aí, porque a gente estava em engrenagem no ministério. O ministério estava num processo de transação, fazendo ali
Eu me recordo que o bispo, em memória, o bispo Carlos William, ele tinha acabado de entrar debaixo da cobertura do apóstolo Cláudio da Regeneração, e teve esse processo de adaptação. E para a gente veio numa cultura meio assembleiana mesmo, né? E estava muito complicado a adaptação entre casa do pai com regeneração, esse lance de nem tanto do discipulado, na época era 12, né? Os 12, e aquilo dali não entrava. Eu e a Sueli mal conflito, dando trabalho pro bispo, uma coisa que a gente não tinha hábito. E a gente dando trabalho na questão assim, sempre perguntando, que a gente não estava entendendo, não estava compreendendo, até que chegou um certo dia, que foi no domingo, terminou a Santa Ceia. A gente foi passar para bispo que a gente estava tendo dificuldade de adaptação. Eu queria falar um negócio sobre esse dia da Santa Ceia aí, posso? Manda fogo. Sabe com quem eu troquei a ceia? Eu lembro como se fosse hoje. Sabe com quem eu troquei a ceia no dia? Que nesse dia que ele pediu a bênção? Com ele. Olha aí. Você percebe que é E eu não sabia que ele ia embora. Vocês acham que eu fiz o quê? Quase agredi ele. Mas beleza, vai, segue. Vamos lá. Vai, aí a gente chegou, a bispa falou, não, se você está tendo dificuldade, pede a bênção e segue o ministério de vocês. E assim a gente fizemos, né? Com muita dificuldade. Eu acredito que foi um choque, na verdade, no ministério. Porque eu chegava... Na verdade, a minha vida era aqui dentro, né? Principalmente na Rua Herma. Eu chegava lá às 5h30 da tarde e ficava orando. Eu e o João e o Grael. Não, na época o Grael não estava, né? Ficava eu, o João, o seu Ronaldo também estava na época, né, João? Nós ficávamos orando ali, igual louco ali. Quando o bispo e a bispa chegavam, a casa já estava tomada de glória. Uma das... Não sei se está aqui ainda hoje, aquela que trabalhava na Leal. Como chama? Nossa irmã... Leal? Ela trabalhava... Isso, eu esqueci o nome dela, mas enfim... E a gente ficava orando ali, abria a igreja, limpava, fazia o diaconato com muita excelência. Nós amávamos fazer isso, tanto eu, a minha esposa grávida do Arthur, e a gente ali suando a camiseta, orando, parecia dois loucos, gente, por Jesus. E o Mateuzinho no kit, né, sempre, e o João ali, a gente buscando e tal. E no meio do mato, de madrugada, toda hora, era 24 horas no monte, 3 vezes por dia. Tinha uma loja na rua de cima aqui, e isso não impedia da gente fazer a obra, e a gente ali envolvidaço. Resumindo, para chegar no Bom Samaritano. E Deus estava me preparando, né? Aí a primeira pregação minha foi no Butujuru, né? Foi no Butujuru, lá na casa do irmão da Lília, né? Na casa da Lília, onde surgiu mesmo o ministério. Eu cheguei lá, o bispo falou, você prega hoje? Eu falei, amém. Aí a pregação até me recorda como se fosse hoje, Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 18, se eu não me engano, que fala ali acerca de casal, né? Engraçado você falar isso, porque foi em Butujuru que você começou aí na igreja, com a sua avó, ainda pequeno. Ainda pequena. E em Butujuru eu comecei a pregar. E foi lá onde você pregou pela primeira vez? Pela primeira vez. Pregação, né? Pregar mesmo. A oportunidade a gente sempre teve, mas para pregar... Mas pregar mesmo da maneira como a gente sabe, né? Isso, correta, né? De você ser o responsável para levar a palavra. Foi a primeira vez que foi ali na Lília. E aí foi onde que o bispo, ele era terrível, cara. Ele me impulsionava demais. Nossa, como que ele me impulsionava. Ele sabia daquilo que Deus tinha. Deus sempre revelou para ele do potencial que nós tínhamos como obreiro, tanto eu quanto a minha esposa. E ali ele falava, não, você precisa se destacar, vai para cima. E assim, era Clebinho, ele chamava a gente de Clebinho carinhosamente, né? Clebinho, é verdade. E ele impulsionando, e assim a gente entendia. E eu com sede, então eu ia para cima. E ali a gente começou a pegar, ir para cima. Foi pegando experiência. Então ele me jogou ali desculpa a expressão, ele me jogou ali na rua 16, a bispa grávida, gente. Grávida do Arthur. Falei, meu Deus, e ali eu comecei um trabalho. E aquele trabalho, muita libertação. Eu muito novo na fé. Tinha 3 anos ainda de convertido. E ele me jogou lá e a gente trabalhando. O Dudu ainda era pequeno. Aí a gente estava algumas casas acima. Agora está um pouquinho grande, mas... Enfim. Ainda estávamos algumas casas acima. E depois a gente começou o trabalho na casa do pastor André, que foi na garagem. Os cultos de quarta-feira. Isso. Só que a gente já fiquei 9 meses ali. 9 meses fazendo a obra de Deus ali.
E ele deixava eu lá e sumia, o bispão, né? Ele aparecia só pro finalmente. Ele só aparecia né? pro finalmente. Só pro finalmente. E ali Deus foi gerando ali a chamada, o ministério, e a gente foi entendendo aquilo que realmente Deus tinha para nós. E quando a gente saiu foi um choque tanto para mim como pessoa, para minha esposa, porém convicto daquilo que Deus tinha como ministério para nós. Passamos um período ali na Ponte São João de 4 meses ali. Deus falava 24 horas que tinha uma bandeira, tinha um povo, e eu não entendia muito bem acerca disso, de bandeira, povo. E foi quando eu pisei na terra de Franco da Rocha, em um culto, a convite de um amigo nosso. Ele me chamou para participar de um culto de ação de graça, na qual uma jovem, ela tinha sido liberta, estava numa casa de recuperação, ela estava voltando, a mãe dela pediu um culto ali pela volta dela para casa. E quando eu cheguei ali na casa dessa irmã, o meu amigo que me chamou, era ele que pregaria. Na época eu era evangelista, já na casa do pai, já estávamos na Dom Pedro, e já tinha passado para essa Ponte São João. E ali eu, com esse título de evangelista que veio por intermédio da vida do bispo Carlos William, né? E quando eu cheguei ali, gente, foi muito interessante que na hora da pregação o irmão falou: não, quem vai pregar não vai ser eu, vai ser o pastor, né? Eu falei: mas eu vou pregar? Tá bom. Preguei, para a glória de Deus, as almas se renderam. Uma mulher ali, pela misericórdia de Deus, ela andava de bengala ali, ela foi curada ali instantaneamente. Aquilo dali marcou o bairro. Glória a Deus. Marcou o bairro, e as pessoas ali ficaram comentando este culto por conta dessa cura, né? Porque você sabe que infelizmente hoje as pessoas estão mais focadas em cura do que em ser salvo. Querem, né? a bênção, mas não querem o abençoador. Paulinho falou isso aqui ontem no culto, inclusive. E essa mulher foi curada e repercutiu, né? Ali no bairro do Jardim Bandeirantes. Aí de um culto que era de gratidão, pediram mais outros cultos, porém eu não fui nos outros 2 cultos, e o povo não queria os pastores que estavam indo, eles queriam eu, mas eu não podia ir porque eu tinha compromisso na igreja, né? Então a gente começou os trabalhos de quarta-feira lá. Aí eu fiquei durante 7 semanas indo eu, o João Vitor e o Rodrigo e a Morgana, né? Que estavam com a gente na época, né, João? Ia só nós. E ali a gente naqueles cultos, e Deus começou a povoar aquela casa de uma forma sobrenatural. No 8º culto, a Suelen apareceu grávida do Heitor de 6 meses. E ela ali chegou grávida, gente. E Deus, ela pregou. Suelen contou um pouquinho da história da gravidez do Heitor aqui no programa. Foi coisa de louco. E ali ela pegou e ela foi lá, pregou e completou o que tinha de completar ali na obra. O céu falou com ela ali que realmente era aquilo que Deus tinha. Porém, foi muito complicado a aceitação do pastoreio, de um povo, de uma igreja. Para nós foi muito complicado. Aí Deus lançou o Arthur, que é o nosso primogênito entre eu e a minha esposa, né? Lançou ele dentro do Hospital Paulo Sacramento, e ali ele ficou só lembrando que o bispo, em memória, mas a bispo foi os primeiros a pegar ele no colo, né? Verdade. Conversava muito com o Arthur, né? Então, enfim, o Arthur ficou enfermo, ele tinha 11 meses, ele ficou numa enfermidade terrível lá, e no período de 11 dias ele ficou enfermo, e a bispa grávida de 7 para 8 meses do Heitor, e com o menino internado. Imagina só a tribulação que a gente estava passando. E ali eu falava para a Sueli: se Deus mandou a gente aqui, tem um propósito, vamos continuar naquilo. Vamos seguir. E ali eu pregava para enfermeiro, pregava para doutor, pregava para todo mundo, e todo mundo aceitando Jesus. Muitas vidas aceitando Jesus dentro do Paulo Sacramento, e a gente não entendia o propósito, e as pessoas se rendendo a Deus. Falei: não, é isso. Aí falei: Deus agora vai tirar. E ali nada de acontecer. Aí o meu telefone toca, o pastor Wanderson Correia me ligou, falou assim: ó, eu preciso falar com você agora, já estou aqui na porta do hospital e Deus me deu algo e eu preciso te entregar. O teu filho só vai sair daqui quando vocês aceitarem o legado, a chamada, aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Uau! E meu menino já estava ali, o médico já tinha dito que ele colocaria catéter, né? Que era a agulha, não sei como funciona. Então a minha esposa estava desesperada, e ela tinha levado uma feijoada para ela naquele dia, que ela estava enjoada de comida do hospital. Inclusive foi até a esposa do Damião que fez a feijoada, a nossa irmã Lília, né?
E aí, Eliane, aí eu fui lá, levei a feijoada, ela saiu com a mãe dela. Quando ela voltou, falei, o Wanderson veio aqui e falou que se a gente não aceitar chamado, nosso filho não vai sair do hospital. Foi algo instantâneo. Ela falou, se é essa a vontade de Deus, nós vamos fazer. Quando ela ligou, na terra foi ligado no céu. E aí no outro dia ele teve alta. No outro dia ele teve alta. Gente, todo mundo falou que o Kleber e a Sueli tinham virado louco. Porque aí nós estávamos com mais de 40 e poucas pessoas dentro desse salão, dentro dessa garagem lá. E o pessoal tudo pedindo, aí os sinais começou a seguir, né? Os que crê. Começaram a entregar dízimo dentro do meu trabalho. Uma pessoa chegou, me deu 3 folhas de cheque em branco e falou, deixa a igreja montada. Eu falei, não é isso que Deus tem. Aí eu catei e falei, não. A minha esposa falou, não pega o cheque, porque o diabo ele dá o cheque e depois ele vem, né? Aí eu falei, não, irmão, Deus abençoe. A irmã falou, então tá bom, vou te dar em dinheiro. Aí deu em dinheiro. Eu falei, aí é de Deus, porque o cheque depois volta. Aí é jogar a responsabilidade nos pastores, né? Aí a gente não aceitamos. Aí os irmãos começaram a dizimar dentro da minha loja. As pessoas me procurando e a irmã falou, não, pode deixar que eu pago o aluguel. Aí o vereador em memória, que também veio a óbito, muito conhecido meu, era muito conhecido na cidade de Francisco Morato, mas juntamente com o prefeito, eles estavam dentro de um restaurante no dia que a gente tinha ido lá. Aí a Sueli, eu falei, Sueli, se Deus é o dono da obra, quem vai fazer, quem vai montar a igreja vai ser Deus, não eu, porque não é porque eu sou empresário que eu vou montar. Aí ele catou e me deu cadeira, outro me deu som, e aí menos de 15 dias, né, João? Nós catamos e montamos a igreja. Tudo, tinha tudo na igreja, não faltava nada. Som, Deus mandou o povo, tudo, enfim. Aí ficamos um período de 1 ano nesse primeiro salão, lá de Franco da Rocha, que era, não recordo muito bem o nome da rua, mas ficamos ali um período de 1 ano. Deus marcou, acho que com 8 meses que nós estávamos lá, o bispo muito magoado com a nossa saída na época, né? Aí eu fiz o convite para ele, foi muito difícil para ele aceitar, ele acabou aceitando, ele foi, né? E quando ele chegou ali, participou do culto, tal, ele pregou, foi uma bênção. Aí passou mais um período, chamei o Mateus, a bispa primeiro, a bispa pregou, a bispa Rosana. E a gente reatando a aliança, irmão. Tava muito forte, né? A bispa foi lá, pregou. Depois chamamos o Mateus foi lá, pregou. E ele liberou uma palavra lá na igreja. Uma palavra crente, nem morno, nem frio ali. Apocalipse. Foi muito forte aquela palavra. Aí, e aquele foi um dos últimos cultos ali foi o último culto. Naquela igreja, porque depois você foi para onde está hoje. Aí Deus foi, né? E já tava com... Ali em cima a gente já tava com 2 congregações, né, João? Estávamos com 2 congregações no Aparecida e não, nós estávamos com 3. Nós estávamos no Aparecida, no Butujuru e lá. E estava muito pesado e eu muito imaturo. Nossa, para mim a obra de Deus era dom, né? Para mim quem tinha dom podia fazer a obra. Eu não entendia que tinha a parte também da estrutura, né? Para mim não, era só a técnica. Quem tem a técnica não, era a técnica não. Para mim quem tem a prática estava bom. Não precisava de ter uma estrutura. Então a gente ia ali fundamentando o trabalho onde que Deus mandava eu fazer um culto. Para mim tinha que ser uma igreja, na minha concepção, né? E ali eu passei nesse tempo, irmãos, e Deus ali, por permissão de Deus, a gente abrimos 3 congregações, uma fora a sede, abrimos em Caieiras, abrimos 4, né, no Josefina, no Butujuru, né, João, e no Jardim Aparecido, e estávamos 5 igrejas, uma pessoa sem estrutura nenhuma com 5 igrejas, olha que loucura. Aí a minha esposa estava muito sobrecarregada, a gente não tinha um mentor, porque para mim o Senhor sempre falou comigo acerca disso e eu sempre respeitei aquilo que Deus tinha dito para mim. E a minha esposa procurou uma mentoria, o bispo em memória falou, não, vocês precisam ser mentoriados e tal. Aí ele indicou, né, o apóstolo Cláudio, a gente fizemos ficamos debaixo da cobertura no período de 3 meses e ele instruiu para que nós viéssemos fechar esses trabalhos, porque senão a gente não aguentaria, né? E aí a gente fechamos todos os trabalhos, né? O pastor Raul dirigiu uma igreja, o pastor Raul dirigia uma, o pastor Carlos dirigia outra, e a outra era o meu pai, que foi inclusive o meu pai foi eu que ungi ele a pastor, né? Para vocês verem a dimensão, como que Deus faz, né? E aí fechamos as igrejas, fechamos todas as igrejas, ali de acordo com a direção do apóstolo Cláudio, que era o nosso mentor na época. Porém, é assim, é uma coisa que
eu trago isso como uma experiência. Fechei, Deus não falou, foi a direção do meu líder, né, na época, porque quando você está debaixo de uma cobertura, como a palavra do Senhor diz, né, quando o centurião chega ali diante de Jesus, ele fala assim, basta uma palavra, porque eu também sou sujeito à autoridade. Então, quem é sujeito à autoridade tem que se submeter. Então, de acordo com a direção, fechei, e ali a gente catamos e começamos um trabalho somente com uma igreja. Aí foi na onde que a gente começou a sofrer as batalhas em relação à mentoria. Eu não consegui absorver muito essa ideia de cobertura para o meu ministério, para a minha chamada, e eu percebi que eu estava perdendo muitas pessoas, todo mundo saindo da igreja, por conta foi o mesmo processo que a gente passou quando a casa do pai, né, ela entrou debaixo da cobertura. Eu perdi muita pessoa, né? A gente estava com umas 200 pessoas mais ou menos debaixo da cobertura, era um trabalho muito forte, e eu comecei a perder muita gente mesmo. Aí eu catei e fui num culto, numa vigília, o André Matias pregaria, né? E lá Deus tomou a vida dele, tava eu, o pastor Raul e o missionário Adailton, né? E Deus tomou a vida dele para falar que o que Deus tem com José é diferente do que os outros irmãos. E aquele dia foi no outro dia mesmo, foi numa sexta-feira, no sábado mesmo, tinha uma reunião de discípulos externo do apóstolo Cláudio. Eu cheguei lá, após a reunião, falei com ele que a gente estava se desligando da cobertura, tal, e reiniciamos, demos um reset, né, no ministério do zero, e fiquei no período de 2 anos aí, né, esperando uma direção de Deus, muito traumatizado com a perca das igrejas, porque é normal, né, você perde 4 igrejas, né, assim, da noite pro dia, e um passo que você dá errado no ministério, você retrocede, né? Verdade. E aí eu catei e fiquei nesse período. Aí quando foi... fizemos o 3º, 4º, nós estamos no 5º ano, temos 5 anos e meio de ministério, né, para a glória de Deus. E aí agora, nesse período agora, no mês passado, o Senhor falou comigo fortemente, né, acerca do ministério, né? Estamos falando do ministério. Depois, eu acredito que já estourou o horário, né? Já foi. Mas já foi o horário. Foi embora o horário. Aí, quando foi no mês passado, o Senhor, por bondade ali, o Senhor permitiu com que eu viesse renovar os votos, Aí foi na onde que a gente, pedindo direção de Deus, o Senhor me direcionou por intermédio da vida do pastor Alex Martins e mais alguns que já tinham falado, mas eu não queria dar ouvido, para mim retomar e abrir igrejas. Você foi uma das pessoas que Deus tomou para falar acerca da reabertura de igrejas. Glória a Deus por isso. Aí eu abri a igreja ali do Bom Samaritano, ali no Jardim Promeca, onde que nós iniciamos uma obra lá para a glória de Deus. E até aí, que senão a gente vai embora. Tem muita história. Inclusive, eu quero deixar o convite aqui, dia 21 de agosto, certo, João? Dia 21 de agosto, vou estar lá no Consagra Jovem, lá no Bom Samaritano, mas não aqui no Promeca, lá em Franco, Rua dos IPs, 290, Jardim Bandeirantes, Consagra Jovem, a partir das 8h30. Vai ser pesado. A partir das 8h30 eu vou estar lá ministrando louvor, vai ser uma bênção. Pode trocar a vinheta aí, dupla dinâmica, por gentileza, porque nós vamos para o último quadro do programa, que é o direto e objetivo. Eu gosto desse quadro. É o momento que eu mais gosto do programa, porque é o momento em que eu vou fazer 20 perguntas para o nosso convidado aqui e você tem que responder todas elas de bate e pronto, ok? Ok. Ok? Então vamos lá então. Vamos começar o nosso direto e objetivo. Primeira pergunta, um filme. Um filme? Você não assiste muito, né, filme, né? Cara, eu sou uma pessoa muito eclética, então pra mim não tem tipo um filme correto que eu goste. Eu gosto muito de filme de ação, né? Ação, resumindo, mas nome eu não tenho. Em resumo, tá. Nome eu não tenho. Um lugar que deseja visitar. Um lugar que eu desejo e que eu preciso visitar é Moçambique, África do Sul, né? A gente tem um trabalho lá que está adormecido lá, já tem 2 anos. Última aglomeração que esteve antes da pandemia. A última aglomeração... Foi aquele culto que eu preguei de jovens. A última aglomeração foi isso mesmo. Foi, não foi? Foi. Lembra desse culto, João? Foi da hora esse culto. Eu preguei e foi uma bênção. Leandro estava com seu pai nesse culto. Um pastor referência. Pastor referência hoje para mim é a Bispa Suelen.
É porque ela falou de você. Não é. Né? Ela é minha mentora. Ah, vocês são malandros Ela demais. é top, gente. Um sonho. Um sonho. Cara, o meu maior sonho mesmo é viver o sonho de Deus, cara. Você entendeu? Porque é como eu te falei, foram 30 anos vivendo os meus sonhos. Só que eu só entendi mesmo o meu verdadeiro sonho quando eu comecei a viver o sonho de Deus. Uma comida. Ah, uma comida? Cara, eu me amarro em tudo, mas uma coisa que, assim, que eu gosto muito mesmo é aquela costela assada mesmo ali. Nossa, pra mim é top, costela. Uma comida que você não come de jeito nenhum. De jeito nenhum? Meu Deus, peixe, cara. Peixe cozido, louco, cara. verdade? Eu tenho maior resistência. Tem uns peixes Não, que mas até como. tá falando de peixe cozido ou tá falando de comida japonesa? Não, peixe cozido mesmo, tá, cara. tá. Tem uns peixes que é uma briga, meu, pra me comer. Agora frito eu vou embora. Não, tá, entendi. Louvor do momento. Louvor do momento, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Que louvor é esse? Aquele louvor. Não se frustrarão. Os planos de Deus, Samuel Messias. Nossa, que barulho foi esse aqui, gente? Pelo amor de Deus. Alguma coisa estourou aqui. Os planos de Deus, Samuel Messias. Isso, os planos de Deus. Os planos de Deus. Um livro. Um livro? Olha, eu tô lendo um livro hoje, né? E esse livro aí, ele tá mexendo muito com o meu psicológico, né? Quando Não Dá Mais. Ele é muito forte. Eu não sei o autor. O nome do escritor. Eu tenho muita dificuldade com isso aí, mas eu vou melhorar. Tá. Uma meta. Essa pergunta aqui é boa, porque tem uma meta que você já cumpriu esse ano, mas beleza. Uma meta que deseja cumprir ainda esse ano. Ainda este ano, a minha meta para este ano é deixar adornado a igreja do Promeca. Uma só? Não, pode ser duas. E concluir também ali a minha casa, né? Porque é uma das duas metas que eu preciso concluir. Tá. O que deseja ser daqui 10 anos? Daqui 10 anos, eu preciso, na verdade, né? Ter mais maturidade. Você entendeu? Então, assim, eu acredito que é mais... eu não falo nem de estudo, isso, aquilo. Eu acredito que eu preciso ser uma pessoa mais centrada. Porque eu sou muito louco, entendeu? Próxima pergunta. Uma pessoa que você deseja conhecer pessoalmente? Uma pessoa que eu desejo conhecer pessoalmente. Isso. Olha, é uma curiosidade muito legal, né? Isso aí, mas eu acredito que se eu tivesse de conhecer uma pessoa que... Acho que o Abe Uber, né, meu? O Abe Uber. Pastor Abe Uber. Ele é monstro, meu. Eu gosto muito top. Seu lema? Meu lema? Conectados com Cristo. Por isso que nós precisamos fazer a parte 2, porque nem deu tempo de você falar do Conectados. Não deu, mas nós vamos que é um projeto que Deus deu para você. Essa aqui é muito boa e os convidados sempre se atrapalham para responder ela. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. O meu maior defeito é estar pronto para resolver tudo na hora e depois eu tomo umas mirradas da Suelen. Essa pergunta é ótima. Eu quero resolver tudo na hora. É ótimo, isso é ótimo. Sua maior qualidade que é um defeito. A minha maior qualidade que é um defeito. Eu acredito que a minha maior qualidade que eu vejo que é um defeito é não saber dizer não. Entendeu? Alguns convidados já disseram isso aqui também. Eu dou trabalho demais. Eu falo, não, tudo bem, mas depois eu não consigo consegue concluir o propósito. Uma data que marcou sua vida. Uma data que marcou a minha vida, dia 22 de setembro de 2012. O meu batismo. Legal. Time do coração? Hoje, o meu time, eu não posso mais... Eu sou corintiano, gente. Certo? Eu acredito que assim... eu tenho até tatuagem do Corinthians, gente. Só pra vocês terem noção. Eu sou... eu era uma pessoa que era amarrado mesmo, entendeu? Vai, Corinthians. No time. Então vamos ficar com essa porção aí que é Corinthians. Mas hoje, legal. Se você falar pra mim, vamos assistir um jogo, eu não tenho isso mais em mim. Versículo favorito. Versículo favorito. Hoje, o meu versículo favorito também é Isaías 43,
13, né? Que operando o Senhor, quem impedirá? Agindo né? Deus, Agindo Deus, quem impedirá? Programa favorito de TV? Meu programa favorito de TV, gente, pra hoje, se eu falar pra vocês que eu assisto, eu não assisto. Eu tenho muita dificuldade pra assistir. Eu gosto de assistir um filme, mas tipo um programa em si, eu não tenho um programa que eu me amarro. Não, cata e assiste. Não consigo ficar preso na TV, na verdade. Tá. Última pergunta, então. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define é... transformado, cara. Eu acho que é isso. Eu fui um cara transformado. Palavra. Transformado pela glória de Deus. Pode colocar palmas aí pro nosso convidado, Bispo Kleber. Chegamos ao final de mais um Victorino Talk Show, mano. Não tenho palavras para te agradecer pelo programa, pelo bate-papo, agradecer pela tua amizade, por tudo que nós já vivemos juntos. A gente tem muita história, amo você, tua casa, Suelen, Arthur, Heitor, vocês moram no meu coração, obrigado. Prazer enorme receber você aqui, estou muito feliz. Obrigado, tá? Na verdade, é recíproco, né, Mateus? A gente tem eu falo uma aliança, né? E essa aliança é até a vinda de Cristo. Ama a tua vida em Cristo também. Deus abençoe você, tua mãe, o ministério, a chamada. E continua com esse programa, que esse programa aí edifica muitas vidas, né? Graças a Deus. Esse programa aí, ele tem o poder de tirar a máscara de muitos aí, né, irmão? É verdade. E contar quem é mesmo, quem é quem, né? Quem é quem. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Gente, obrigado. Estamos chegando ao final de mais um Victorino Talk Show. Lembrando que na semana que vem, por conta da campanha profética que eu falei no começo, não vai ter o programa. Agora eu ouvi de onde está vindo o barulho. Não vai ter o programa, mas na outra segunda-feira, dia 16, nós vamos estar aqui. Fique atento nas redes sociais para que a gente possa divulgar o convidado ou a convidada do próximo programa. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Obrigado a você que ficou até o final. Que Cristo Jesus te abençoe. E até semana que vem, ou melhor, na outra semana, com mais um Victorino Talk Show. Obrigado, Zeca, Dudu, João. Deus abençoe. Um beijo no coração. Até semana que vem.